A graça e paz, minhas irmãs, nós estamos iniciando uma série de estudos no livro Virtuosa, um estudo para mulheres de todas as idades. Este livro foi escrito pela autora Nancy Wilson e publicado aqui no Brasil pela editora Trinitas. Para iniciarmos, nós iremos definir o que é ser uma mulher virtuosa e depois vamos tratar da primeira virtude da mulher virtuosa, que é a diligência. Mas antes de definirmos o que é ser uma mulher virtuosa, vamos falar do que não é necessariamente ser uma mulher virtuosa. Por vezes, este termo mulher virtuosa está associado à moda cristã. Sim, à moda gospel, né? Então, há muitas lojas voltadas para o público feminino cristão, e por vezes elas recorrem a este nome, mulher virtuosa ou simplesmente virtuosa, como se ser uma mulher virtuosa se resumisse apenas nas vestes, nas roupas. Obviamente que é uma expressão de recato, de modéstia, a forma como você se veste, mas ser uma mulher virtuosa não está resumida apenas nisso. Por vezes o termo também ele é confundido com aquele período vitoriano, que foi a época em que a rainha Vitória reinou no Reino Unido de 1838 a 1901, período este de relativa prosperidade e liberdade, que fez com que uma classe média surgisse e que esta classe acabou impondo alguns costumes morais, na forma de se vestir, na forma de falar, de proceder, que definiam o que era virtude, né? Por exemplo, algumas regras que as mulheres no período vitoriano deveriam seguir. Elas não podiam tomar banho quente, porque, segundo eles, tomar banho quente poderia aflorar desejos carnais. Era inaceitável que mulheres fizessem perguntas. Isso era considerado falta de educação. Passar batom era coisa de mulher imoral. E as mulheres não cortavam o cabelo. Somente depois da infância para a vida adulta, eles não consideravam a adolescência, é que a menina poderia não cortar, mas fazer coques ou amarrar o cabelo e fazer tranças bem elaboradas, não é? Então veja que esses eram os costumes que definiam o que era uma mulher virtuosa. Mas o termo bíblico virtuosa não está também associado, obviamente, a esse período vitoriano, pois seria um anacronismo. Pois bem, o que é ser uma mulher virtuosa? O termo hebraico ha'il, ele pode ser traduzido por virtuosa e também em outros contextos ele aparece traduzido como valentes, riquezas, força, bens, exércitos, poder. Veja que, por vezes, quando você vê homens corajosos na Bíblia, eles são chamados de homens valentes, não homens virtuosos. No entanto, a palavra hebraica que é traduzida como virtuosa está ali. Então observe que ser uma mulher virtuosa aqui tem a ver com habilidade, poder e até mesmo força. E como nós podemos aplicar de uma maneira mais precisa este termo, a mulher virtuosa? O ponto é que a mulher virtuosa é aquela que manifesta força, empenho naquilo que faz e principalmente naquilo que ela é, ou seja, no seu caráter piedoso. Então, o caráter piedoso aqui é desenvolvido de uma maneira corajosa, de uma maneira forte, onde não há incoerências, onde não há posturas contraditórias. Uma mulher forte, virtuosa, é uma mulher forte em seu caráter. Este é o ponto. E a autora cita algumas características do que corresponde ou compõe aquilo que nós entendemos ser uma mulher virtuosa. Quais são essas características? Quais são essas virtudes? São elas diligência, que nós veremos hoje,
alegria, contentamento, prudência, sabedoria, humildade, coragem, bondade, lealdade, castidade, modéstia, gratidão, doméstica e paciência. Doméstica aqui tem a ver com as responsabilidades do lar. Mas falemos sobre diligência. Diligência significa trabalhar duro, ter cautela, empenhar-se naquilo que se faz. Significa também esforço constante e cuidadoso, não apenas se empolgando no começo, mas preservando nos anos adiante em relação àquela tarefa que você assumiu para si, ou que faz parte do conjunto de responsabilidades que talvez você desenvolva. Veja, diligência tem a ver com fazer algo não de forma desleixada ou descuidada. Mas diligência implica em trabalho constante e fiel e bem feito, a fim de servir o próximo. E no texto bíblico, a começar aí de Provérbios capítulo 31, versículo 10, os versículos se seguem. Quando nós chegamos no versículo 12, ou melhor, no versículo 13, nós lemos que a mulher virtuosa busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Provérbios 31, versículo 13. Daqui nós conseguimos tirar alguns princípios a respeito da diligência. Observe, ela busca lã e de bom grado trabalha com as mãos. Ela trabalha e busca. Estes dois verbos podem expressar um processo em que envolve diligência. Ela trabalha e busca. Mas nós não podemos esquecer como ela trabalha e busca. Ela trabalha e busca de bom grado. E a palavra hebraica, que é traduzida para bom grado, significa prazer, deleite, desejo. Ou seja, há desejo, há deleite, há prazer naquilo que ela faz. Observe, então, que o bom grado é o que motiva a mulher à diligência. O desejo de fazer algo bom, o deleite naquilo que se faz com que ela seja também diligente, cuidadosa, que ela se empenhe, que haja constância naquilo que ela faz. Agora, veja, desejo no quê? O que ela deseja? No que ela se deleita? Será simplesmente no fato de ver a tarefa realizada? Obviamente que isso nos traz deleite e não há problema algum nisso. É possível também que o seu bom grado esteja limitado ao reconhecimento. Então você faz de bom grado determinadas tarefas, desde que estas tarefas sejam vistas pelas pessoas e que haja um reconhecimento por parte delas. Quando ninguém reconhece o trabalho árduo que você faz, você se sente mal e o bom grado se esvai. Obviamente que se você desempenhar tarefas esperando sempre reconhecimento das pessoas, este bom grado ele não vai permanecer, ele não vai se manter e não haverá então formas pelas quais a diligência é promovida. Então, o bom grado ele deve estar relacionado ao desejo de glorificar a Deus e de servir ao próximo. E gratidão, desejo de glorificar a Deus e servir ao próximo é o que irá alimentar o bom grado. E o bom grado, por sua vez, irá alimentar a diligência. Então observe que o segredo da diligência não está na insistência apenas do fazer, mas no desejo que impulsiona, no prazer que está relacionado ao significado daquela tarefa em relação ao próximo e a forma como essa tarefa glorifica ao Senhor. E nós temos grandes exemplos de trabalhos diligentes na palavra de Deus, de vários personagens, mas eu quero me ater
ao exemplo do personagem principal das Sagradas Escrituras, que é o próprio Deus. A Bíblia afirma que Deus Pai trabalha. Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu além de ti um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. Observe, Deus é visto no Antigo Testamento quanto no Novo como sendo um Deus que trabalha, um Deus trabalhador, que trabalha em favor dos seus. Um Deus providente que está atuando em sua criação constantemente. Mas o trabalho não é limitado à pessoa do Pai. O Filho também trabalha. Jesus disse: Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Em Isaías, capítulo 53, versículo 11, o profeta profetiza a respeito do servo sofredor de Cristo Jesus. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e sua alma ficará satisfeita. Veja, o trabalho, a tarefa principal de Cristo Jesus aqui na terra foi representar os seus eleitos, tanto em sua vida quanto em sua morte. E na cruz ele oferece um trabalho, uma obra de redenção. E ele faz este trabalho, ele cumpre esta obra de bom grado. Ninguém tira a vida de Cristo Jesus na cruz. Antes é ele mesmo se doando, se dando de forma espontânea e de bom grado em favor dos seus eleitos, para que haja redenção. E ele vê o fruto do seu penoso trabalho depois de ressurreto e ele fica satisfeito. Deus Pai trabalha, Jesus Cristo trabalha. E nós devemos orar para que o Espírito Santo aplique estas características que nós vemos em Deus em nós. Obviamente que elas não serão aplicadas de forma plena e exaustiva na forma como nós vemos em Deus. Mas de alguma forma nós devemos refletir o trabalho constante de Deus por nós e devemos também sermos motivados pelo trabalho de bom grado e espontâneo que Jesus apresentou ao Pai em favor de nós na cruz. Que estes exemplos nos sirvam de exemplo e que nos motivem ao nosso trabalho diligente. O trabalho de Deus também pode ser visto na criação. Nós vemos o cuidado de Deus, a diligência, o capricho de Deus e a sua dedicação ao criar este mundo. Max Lucado diz que ele jogou a cor laranja no nascer do sol e pintou o céu de azul. E se você gosta de ver o voo dos gansos, poderá observar isso também. Teve ele de fazer a bela cauda do esquilo? Foi ele obrigado a fazer o canto dos pássaros? E a forma engraçada como as galinhas ciscam? Ou a majestade do trovão quando emite seu som? Por que dar cheiro à flor? Por que dar sabor aos alimentos? Seria porque ele gosta de ver este seu olhar no rosto? Este olhar de vislumbre? De alguém que está maravilhado com a criação de Deus? Deus é diligente, cuidadoso e caprichoso em seu trabalho. Que a pessoa do próprio Deus nos sirva de exemplo para o nosso trabalho diligente, que é motivado e alimentado pelo bom grado, que se sustém, que está baseado na glória de Deus por meio do serviço ao próximo, e que nosso trabalho seja um trabalho complexo ou simplesmente o simples trabalho de limpar uma casa e de deixar a sala cheirosa e bem decorada, que isto seja feito de forma diligente para a glória de Deus.
não para esperarmos reconhecimento que por vezes nos faltam, mas simplesmente para expressarmos a nossa gratidão, o nosso amor e confirmar que nós estamos tendo Deus como exemplo em seu trabalho, no nosso trabalho. Né? Pois bem, eu queria fazer algumas perguntas para você. Você costuma ficar ociosa às vezes? Como controlar o tempo e torná-lo mais frutífero? Como a ociosidade difere dos momentos de descanso e lazer? E como podemos fazer tarefas simples, com prazer e de bom grado? Quem são os nossos maiores exemplos de trabalho diligente e de bom grado? Se você prestou atenção, você saberá responder estas perguntas e estas perguntas te levarão também à reflexão e à prática correta dos seus trabalhos que você exerce tanto no seu lar ou na sua vida profissional. Então lembre-se, a força da mulher, sua virtude, está no trabalho diligente, feito de bom grado, envolvendo beleza e capricho. Tudo isso é estimulado pelo bom exemplo de Deus Pai, Deus Filho, orando sempre para que o Espírito Santo aplique e opere essa virtude em nós. Deus a abençoe.